Attendees are in listen-only mode. Bom dia, pessoal. Tudo bom? São 10 horas. Eu vou iniciar o webinar agora, tá ok? Em ponto, para todos que estão aí já logados e prontos para receber as informações do webinar de hoje. Então, para começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Fernando, eu sou responsável pelo Smart PTT aqui no Brasil, para quem não me conhece ainda, né? E o webinar de hoje a gente vai tratar do processo de migração. Como que nós do Smart PTT, como que o Smart PTT pode ajudar a você e a um cliente final num processo de migração do analógico para o digital, ou mesmo num processo de migração de um sistema mototurbo para outro de maior porte, né? Bom, antes de mais nada, eu vou dar aquela pinceladinha básica nas versões e nas funções básicas do Smart PTT, tá ok? Existem duas versões do Smart PTT, uma é a Basic, a outra é a Enterprise. A Basic são para sistemas locais, né, com repetidor ou sem repetidora, e a Enterprise ela é dedicada para sistemas distribuídos, sistemas IP Site Connect, sistemas Capacity Plus, Linked Capacity Plus, ok? As funções básicas já inerentes ao Smart PTT são o rádio despacho, o monitoramento GPS, o log de eventos e o envio e a gravação de dados. Existem outras funções também menores que são inerentes ao Smart PTT, como o gateway de e-mail, gateway GSM, entre outras coisas que a gente não coloca aqui, senão iria ficar um pouco grande demais a apresentação. Opcionais, o que a gente tem como opcional? O sistema de monitoramento técnico, que é o Smart PTT Monitoring, né, para ver tecnicamente como que está o seu sistema, o load no momento, cada dado que está passando, teus alarmes, ok? A interconexão telefônica, a conexão IP com as repetidoras, via NI, né? A console web, que é a operação via web browser, via o seu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, ok? A bridge entre as redes de rádio, e essa bridge nós vamos tratar muito hoje, que a bridge pode ser muito útil num processo de migração de analógico para digital. Tá legal? A nossa apresentação vai ser bastante simples, a gente vai tentar ser bastante conciso, mas também dar uma ideia bem legal para vocês de como a gente pode ajudar num processo de migração. Claro que eu sei que vocês têm conhecimento suficiente sobre os sistemas, sabem como fazer uma migração, a gente só vai relembrar e dar algumas dicas de como a gente pode usar a Bridge nesse processo de migração digital, ok? Bom, qual que é o conteúdo da nossa apresentação? Nós vamos falar quais os tipos de sistemas analógicos que o Smart PTT vai suportar, ok? A gente vai passar um checklist do que a gente precisa ficar atento ao fazer essa migração, tanto de analógico para digital, quanto mesmo dentro do sistema digital, tá ok? Nós vamos dar um exemplo de sistemas que suportam essa migração, tá? E eu vou dar um exemplo simples de migração também, ok? Bom, é importante eu ressaltar que neste webinar a gente vai falar das funções típicas do Smart PTT, tá? Algumas outras funções específicas, opcionais, elas podem não estar disponíveis em algumas regiões aí, mas aqui no Brasil a gente sabe que vai estar disponível, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto que queira esclarecer mais profundamente, manda um e-mail para a gente no info@smartptt.com.br. Tá legal? Outra coisa que eu também queria destacar é que essa mesma apresentação já está disponível lá no nosso site, na
aba Parceiros Educação, onde tem todos os vídeos dos webinars antigos e também os PDFs das apresentações para vocês consultarem. Tá bom? Bom, vamos dar início então. Quais sistemas analógicos que o Smart PTT vai suportar? Ele vai suportar sistemas analógicos simples, sem qualquer tipo de sinalização, tá ok? Sistemas com sinalização MDC 1200 e sistemas com a sinalização de 5 tons, a Select 5, chamada aí pela Motorola. Tá legal? Então, nas figuras vocês podem ver ali que a gente pode indicar qual o MDC que está sendo usado nos rádios, do lado esquerdo, e a gente pode indicar também qual que é o ID de 5 tons aí do Select 5 que está sendo usado nos rádios analógicos das redes também. Tá legal? Bom, ainda nesse slide, tá? Eu queria falar que os rádios mototurbo eles têm algumas limitações no MDC, tá legal? Então, para sinalização de emergência, a gente consegue que seja enviado um sinal de emergência para um determinado grupo ou pessoa, tá? A função de emergência, ela também vai permitir que um usuário de rádio, ele soe um alarme de alerta na console do Smart PTT, tá legal? Isso é possível num sistema analógico. É possível também uma chamada de alerta, tá? Informando um usuário de rádio que está longe do equipamento aí, que ele não está atendendo uma chamada, de que tem alguém querendo falar com ele. E também tem o PTT ID, que vai informar o ID do chamador nos rádios. Tá legal? É claro que os rádios vão ter que ter um visor. O Select 5 ele também é suportado, então ele vai precisar de uma estação de controle mototurbo que também disponibilize essa função do Select 5, isso é importante. E no Select 5 a gente vai ter o ID do chamador e o ID do recebedor, o ID de quem faz a chamada e ID para quem recebe a chamada no Smart PTT. Ok? Então, em todos os casos, no sistema analógico, a gente vai precisar de uma estação de controle, um rádio base conectado no servidor Smart PTT. E esse rádio base, essa estação de controle, vai ser o modem, a ponte do sistema analógico para o sistema digital. Quer dizer, do sistema analógico para o Smart PTT, recebendo as comunicações de voz e as sinalizações. E cada sistema, por exemplo, se eu estou usando um MDC 1200, a minha estação de controle mototurbo vai ter que suportar esse MDC 1200, assim como o Select 5, os 5 tons. Ok? Então, o que é mais indicado, o que seria um ambiente perfeito? A gente usar sempre uma estação de controle mototurbo, ela gravada em analógico, para sempre estar monitorando as comunicações do analógico e as sinalizações, ok? Assim como as sinalizações. Legal? Então, passando para o próximo slide. Qual é o checklist, o que a gente precisa ficar atento para fazer a migração digital? Primeira coisa, a gente vai ter que selecionar a topologia, né, que a gente vai utilizar. A gente vai decidir qual que é o melhor sistema que vai atender o cliente. Ou seja, aquele que vai encaixar na necessidade do cliente com o melhor preço possível para ele. Um sistema convencional, um sistema IP Site Connect, um Capacity Plus, um Liquid Capacity Plus e etc. Tá? Segunda coisa importante, a gente fazer a estimativa do load do sistema, o tráfego de voz e dados que vai ter nesse sistema, a taxa de ocupação do sistema. Tá? Aí tem até um gráfico para vocês darem uma olhada, um gráfico retirado do System Planner Moto Turbo, tá? Que a partir dele a gente pode verificar se os recursos que a gente vai ter do sistema vão ser suficientes para atender a quantidade de usuários de rádio que o cliente vai precisar,
né? A gente precisa também fazer um fleet map do sistema, tá? O que é esse fleet map? No sistema mototurbo, a gente vai ter que vai rearranjar os rádios de acordo com os canais e com os grupos, com os slots disponíveis no sistema digital. Tá ok? Tá ok? Isso para a gente tentar evitar, minimizar o load excessivo do sistema e permitir que o usuário ele tenha uma boa experiência e tenha um bom desempenho do sistema mototurbo. Tá? A migração que a gente for fazer para novas redes vai poder trazer possibilidades a mais para o cliente, como canais troncalizados em Linked Capacity Plus, Wide Area, né? Ao invés dos slots fixos em IP Site Connect, e isso vai poder resolver alguns fatos de load, de slots mais usados do que outros, por exemplo. Tá legal? Bom, a gente vai precisar fazer o upgrade dos equipamentos, tá legal? E quando a gente vai estar migrando de um analógico para o digital, impreterivelmente a gente vai ter que trocar os rádios, tá? Agora, quando a gente faz uma migração entre sistemas mototurbo, por exemplo, de um IP Site Connect para um Linked Capacity Plus, por exemplo, a gente vai poder usar o mesmo equipamento. Só que a gente vai precisar ficar atento às necessidades de licenças extras da Motorola, que vão precisar ser instaladas nos rádios e também nas repetidoras. Tá legal? E também, se for preciso, de hardwares necessários, como por exemplo no Connect Plus, que vai precisar de controladoras físicas, a gente instalar controladoras físicas nos sites, além das licenças necessárias. Tá legal? Aí depois ainda tem a atualização das frequências, né, que seriam a Anatel, atualização na Anatel para o novo padrão digital, que muitas vezes isso vai ser necessário. Então, toda a preparação para a migração, onde a gente vai ter as redes analógica e digital funcionando ao mesmo tempo, só migrando a partir de quando o cliente tiver todos os rádios já em digital. Tá legal? Aqui eu trago para vocês uma tabela de quais as funcionalidades da Bridge Smart PTT para cada tipo de sistema, para cada tipo de sistema mototurbo, tá legal? Por que eu trago isso? Porque a Bridge do Smart, a Bridge do Smart PTT vai ser algo bastante importante que vai ajudar muito na migração quando o cliente ele vai manter alguns rádios analógicos e vai introduzir rádios digitais e querer operar com esses rádios digitais em digital e ter GPS, ter a gravação, ter todas as funções digitais do rádio. Porque a Bridge ela vai poder fazer a ponte, fazer com que um rádio em analógico aperte o PTT e converse com o grupo em digital. Então, formar um grupo só, mas mantendo alguns rádios analógicos e alguns rádios digitais. Então, eu vou tentar ser breve aí para explicar essa tabela, tá? Os sistemas analógicos, eles, por exemplo, eles vão suportar grupos convencionais do mototurbo, tá? Então, desse jeito, a gente consegue apenas fazer a bridge de todas as comunicações de voz vindas do analógico para determinados grupos mototurbo. E isso em qualquer tipo de sistema. Seja digital, convencional, IP Site Connect, Linked, Capacity Plus e Linked Capacity Plus via NAI e Connect Plus. Para quem não sabe o que é a NAI, NAI é uma licença nova das repetidoras Motorola, onde ela vai permitir a conexão total via IP de dados e de voz com as repetidoras em sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus, ok? Então existem dois tipos de approach em sistemas Capacity Plus e Linked Capacity Plus, utilizando estações de controle para requisição dos dados dos rádios e utilizando as licenças NAI de voz e dados nas repetidoras para conexão total via IP. Tá legal?
Essa é a diferença, ok? Bom, já nos sistemas digitais, que a gente usa a estação de controle, sem ser o IP Site Connect, tá? A gente vai conseguir fazer a bridge dos grupos de qualquer tipo de sistema mototurbo em qualquer topologia, tá? Quando a gente usar estações de controle em digital, a gente vai conseguir ter chamadas privativas, fazer bridge de chamadas privativas para sistemas IP Site Connect e também para os sistemas que utilizam as licenças NAI de voz e dados, ou seja, Capacity Plus e Linked Capacity Plus que utilizam o NAI, ok? Os sistemas IP Site Connect clássicos, o que a gente quer dizer com o sistema IP Site Connect clássico? É aquele que não usa a licença NAI, é que usa a conexão IP direta com as repetidoras em IP Site Connect, ok? A gente vai poder configurar a bridge para esses sistemas em qualquer tipo de rede, no caso das chamadas de grupo. Já as chamadas privativas, elas podem ter bridge entre esses sistemas apenas para outros sistemas IP Site Connect, ok? Ou para sistemas que utilizam NAI Voz, ou seja, Capacity Plus e Linked Capacity Plus, que utilizam a licença NAI, ok? As chamadas privativas elas vão ser aceitas em todas as topologias IP Site Connect, as bridges, exceto em analógico e no Connect Plus, onde a gente não vai conseguir fazer bridge de chamada privativa, tá ok? A bridge de IP Site Connect para IP Site Connect, é importante frisar isso também vai conseguir transferir os dados CSBK entre os sistemas. Que o que são esses dados CSBK? Monitoramento remoto, rádio kill, call alert e rádio check. O CSBK é uma novidade que está sendo lançada nos firmwares 2.30A, que em breve estarão disponíveis aqui na América Latina. Tá legal? Que são uma compressão dos dados num pacote só, bem grande, onde ele vai informar todos os dados necessários, como GPS, ARS, tudo num pacote. Isso vai aumentar a taxa de atualização de GPS, por exemplo, vai dar uma taxa, uma maior atualização de GPS em menos tempo. Eu não sei se isso vai ser uma licença adicional, não vai ser, o CSBK, isso a Motorola vai informar muito em breve, tá legal? Mas a bridge do CSBK também já está pronta entre sistemas IP Site Connect, ok? Bom, Capacity Plus e Linked Capacity Plus via estação de controle, eles vão aceitar bridge apenas de grupo, tá legal? Não vamos conseguir bridge de chamadas privativas. No entanto, a gente vai conseguir fazer essas bridges de chamadas privativas em sistemas, para sistemas híbridos para IP Site Connect com a utilização de NAI, tá legal? Via de regra, utilizando estação de controle, não vai ser possível fazer a bridge de privativa. Agora, Capacity Plus e Linked Capacity Plus via NAI, eles têm o mesmo funcionamento do IP Site Connect clássico, então eles vão poder fazer a bridge para qualquer tipo de rede em caso de chamadas de grupo. Já as chamadas privativas vai conseguir fazer a bridge apenas para sistemas IP Site Connect ou sistemas que utilizam NAI. Ok? Legal? Então, vamos continuar com o próximo slide. Bom, o processo de migração. Quais são os principais passos que a gente vai fazer num processo de migração? A gente vai, basicamente, configurar os novos equipamentos, né? Vai adequar os code plugs dos equipamentos novos para utilização durante a migração. A gente vai criar as bridges entre os sistemas analógicos e digitais no Smart PTT para formar um grupo de comunicação único. E aí, com a virada total para o digital, a gente vai fazer a mudança definitiva dos code plugs dos rádios, ok? Agora eu vou dar um exemplo da migração do analógico para o digital, ok? Bom, primeiro
a gente vai fazer a configuração dos novos equipamentos, dos equipamentos digitais que chegarem no sistema, ok? Isso quando os rádios analógicos forem trocados gradativamente por mototurbo, ok? Primeiro, o que a gente vai precisar fazer nos rádios digitais mototurbo? A gente vai ter que criar um canal analógico, tá ok? Para a gente conseguir conversar com os rádios analógicos quando for necessário nesse canal analógico. Tá legal? Só voltando um pouquinho, alguém pode estar pensando, pô, mas a gente pode usar o modo misto dinâmico das repetidoras, repetidora DGR nesse momento. O que a gente vai perder com o modo misto dinâmico? O grupo analógico ele não vai conseguir falar com o grupo digital. Eles não vão se falar. Os analógicos vão falar com os analógicos, os digitais com os digitais. E também, quando um grupo analógico falar, o digital não vai conseguir falar, porque o analógico ocupa os dois slots da repetidora. Então, vai dar sempre canal ocupado. Por isso que a gente está dando esse exemplo, usando o analógico em analógico, o digital em digital e fazendo a bridge entre esses sistemas para formar um grupo só de comunicação. Tá legal? Então, o que a gente vai configurar no equipamento? Um canal analógico, tá? Bem simples para a gente ter no rádio digital e conseguir falar em analógico com os rádios analógicos antigos. Depois, a gente vai adequar o uso do code plug durante a migração, né? Ou seja, mais tarde, quando os clientes adquirirem repetidoras em digital, a gente vai poder manter as repetidoras analógicas, instalar as repetidoras digital e imediatamente a gente configura os grupos digitais nessas repetidoras para os rádios digitais começarem a operar em digital. Então ali, além do nosso grupo em analógico, por exemplo, eu incluí um grupo, um canal digital Capacity Plus. Legal? Com um exemplo aí do Code Plug na tela de vocês. Tá legal? Então, depois que a gente fez isso, vai existir um grupo de rádios operando em digital e um grupo de rádios operando em modo analógico. O que a gente vai precisar fazer? Vai precisar criar a bridge no Smart PTT entre o sistema analógico e o sistema digital para fazer com que o rádio analógico consiga se comunicar com o rádio digital, formando uma só rede de comunicação. Tá? É importante a gente destacar que tudo isso vai ser transparente para o usuário de rádio. Vai parecer que o analógico e o digital são a mesma coisa, eles estão numa mesma rede. Vai ser imperceptível para o usuário de rádio. Tá? Para essa bridge, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que o rádio server Smart PTT, que o computador onde tiver o servidor do Smart PTT instalado, ele esteja conectado às repetidoras do sistema, seja aí Capacity Plus via NAI, ou seja um IP Site Connect, com essa conexão IP total. Se não tiver conexão IP, vai precisar das estações de controle, também para o sistema digital. Ok? Já para o sistema analógico, impreterivelmente, essa estação de controle vai ter que estar conectada ao rádio server Smart PTT. Então, imaginando um IP Site Connect, o servidor Smart PTT vai ter que estar conectado via IP com as repetidoras do sistema IP Site Connect e também conectado com a estação de controle do sistema analógico. Ok? Para conseguir fazer a bridge entre essas duas redes distintas, tá? Então, como que a gente vai configurar essa bridge no Smart PTT? É bastante simples, está aí na tela. Na própria console de operação, a gente entra na configuração de bridge, ok? Clique aqui em adicionar e aí a gente escolhe o que a gente quer fazer. Por exemplo, aqui eu coloquei o número de rota 1, porque a gente pode criar diversas bridges e acionar cada uma delas
quando for necessário, tá legal? Então, o que eu criei? A bridge da estação de controle analógica, aqui do lado esquerdo, tá? Para um grupo de comunicação do sistema IP Site Connect, já em digital, tá ok? Então, o ID desse grupo da estação de controle analógico é 0 e o ID desse grupo em digital é 1. E a direção é do analógico para o digital e do digital para o analógico. Então, todos vão se conversar. Isso aqui, simples desse jeito, já está configurada a bridge. Eu dou OK e ela já fica ativada no sistema. A partir desse momento em que eu dei um OK e ela está ativada, quando um rádio analógico apertar o PTT e se comunicar, um rádio digital vai ouvir, e quando um rádio digital apertar o PTT nesses grupos escolhidos, o rádio analógico vai ouvir também. Tá legal? Aí, por fim, quando o cliente tiver todos os rádios em digital, a gente consegue fazer a virada definitiva e fazer o code plug definitivo do sistema digital. A gente pode eliminar a estação de controle analógico, vocês veem que a parte analógica já foi retirada e a gente fica só com o sistema digital, com a conexão IP direta nas repetidoras em IP Site Connect. E aí, no code plug dos rádios, a gente elimina o canal analógico, que não vai ser mais necessário, pois não vai ter mais nenhuma repetidora analógica, nenhum rádio mais em analógico. Agora eu vou dar um pequeno exemplo de uma migração de IP Site Connect para Linked Capacity Plus, por exemplo. Nessa migração, a gente vai fazer exatamente os mesmos passos que a gente fez anteriormente, tá? Primeiro, a gente vai instalar as repetidoras do sistema Linked Capacity Plus, com todas as licenças devidas. Depois a gente vai criar um code plug híbrido com canais IP Site Connect, com canais Linked Capacity Plus. A gente vai criar as bridges necessárias entre os grupos IP Site Connect e os grupos Linked Capacity Plus, ok? E nesse caso, a gente vai poder usar a bridge dinâmica, que vai permitir a bridge de chamadas privativas de um sistema para o outro. Tá legal? Então a gente vai poder ter um plus das chamadas privativas em bridge também num sistema IP Site Connect para Linked Capacity Plus, usando conexão total via IP com o NAI no Linked Capacity Plus. Tá legal? Então o processo vai ser completamente o mesmo do analógico. Legal? Por fim, eu queria falar que caso o cliente não queira, não tenha necessidade do Smart PTT, ele não vai ter um monitoramento dos rádios aí no futuro, ele não pretende ter isso, pelo menos inicialmente, a gente tem uma outra solução para fazer a bridge entre sistemas analógicos e sistemas digitais, que é um hardware desenvolvido pela gente que se chama CAD-1000, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa mesma coisa, só que com um hardware. Vai fazer com que um grupo analógico aperte o PTT e converse com um grupo de rádio digital. O que vai ser preciso? Manter o sistema analógico, introduzir o sistema digital e introduzir a CAD-1000 com uma estação de controle, com um rádio base em digital e um rádio base em analógico conectados a ela. E, é claro, na área de cobertura, em qualquer lugar da área de cobertura dos dois sistemas. Tá legal? É importante a gente frisar também que quantos grupos, quantos canais analógicos você quiser fazer bridge para os canais digitais, você vai precisar de, por exemplo, se eu quiser fazer de 2 canais analógicos, eu vou precisar de 2 CAD-1000 e, consequentemente, 2 bases analógicas e 2 bases digitais. Tá legal? Então, esse era o webinar de hoje, tá?
Eu espero que tenha sido importante para vocês terem ideia de como que vocês podem proceder com um processo de migração em determinado cliente. Vai ter clientes que vão precisar da bridge, vai ter clientes que não vão precisar. Então, vocês têm a ideia de que quando um cliente precisar manter uma comunicação conjunta de analógico com digital e ele não for fazer a migração total do digital, ele tem ferramentas para se fazer isso de uma maneira transparente e limpa para o cliente. Tá legal? Eu convido vocês a visitarem o nosso site, smartptt.com.br. Lá a gente tem explicações detalhadas de cada versão do software. A gente tem vídeos de cada função do software, das principais funções do software. Nós temos os nossos cases que estão lá divulgados também. E nós temos a área de educação, onde estão todos os vídeos gravados desses webinars e as apresentações em PDF. Tá legal? O endereço está aí. É só vocês tomarem nota ou então entrarem no site, irem lá em parceiros, educação. Todo esse material vai estar disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, e-mail para a gente ou telefone, estamos sempre à disposição para ajudar da melhor forma. Tá legal? Muito obrigado a todos e aguardo vocês aí com o próximo webinar, que é o lançamento do Smart PTT 8.5, onde a gente vai falar das novas funções introduzidas no 8.5 e as novas melhorias, que está marcado para esse mês ainda. Tá legal? Muito obrigado, gente. Um bom dia de trabalho e obrigado por terem me dado a oportunidade de conversar com vocês durante esses 30 minutos. Até a próxima.